Como você está? Eu falei você por quê, hein? Vamos ver se você é exatamente. Então, aqui é a professora Alessandra. Eu falei você porque agora você sabe que nós vamos falar assim, bem de pertinho, né? Mas a nossa aula híbrida. Ah, professora, qual é a diferença? O que que tem, o que que não tem? Só para relembrá-los. A professora Márcia já começou, né? Você já tem aí as outras aulas. Aí nós vamos aqui continuar. E a nossa aula hoje, pessoal, nós vamos falar sobre, olha aqui, para você, o que que nós temos aqui? Nós vamos analisar crônicas, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês o que que vai acontecer. Você tem essa rápida aula sobre crônica, e aí você depois, você acabou? Não, você vai ter ainda o seu texto complementar. Saí da minha aula, vou fazer a minha leitura e acabou? Não, você ainda tem a sua atividade, então não deixa de fazer. Pega aquele seu caderno de toda a nossa disciplina, aí você coloca lá, aula híbrida, 1, 2, 3 e vai na sequência, porque você tem o conteúdo, em seguida você tem a sua atividade que quando terminar todas as aulas, o seu professor ele vai dar aquele visto, aquele confere. Tudo bem? Então vamos lá aqui na tela? Vamos falar sobre a nossa crônica. Então, quando eu falo em crônica, o que que eu vou lembrar? Vamos ver, aqui nós temos leitura de crônicas, análise de crônicas, não é isso? O que que é uma crônica? O que você, já com a sua bagagem, compreende quando eu falo crônica? Olha lá, é um gênero textual que narra situações do cotidiano. Então, aqui nós temos o primeiro ponto, certo? Eu vou lembrar aqui. Marquei a crônica, eu vou lembrar do meu cotidiano. É um texto curto, é uma narrativa bem curta, certo? Com uma linguagem simples, essa nossa do dia a dia. E principalmente descontraída. Pode ser reflexiva, crítica, humorística, descritiva, narrativa, dissertativa, entre outros, tá? Então aqui é a nossa crônica. O que mais que eu posso colocar aqui no meu caderno como referencial sobre a crônica? É um processo de compreender e interpretar esse tipo de texto que costuma trazer reflexões e aí mais uma vez aparece. Então marca bem essa questão do nosso cotidiano, com uma linguagem mais acessível, leve e muitas vezes bem-humorada ou crítica. A leitura de uma crônica envolve perceber o quê? Já vem bem marcado para vocês, olha, o tema, o ponto de vista do autor, o contexto social ou cultural e as intenções comunicativas. Qual é o objetivo? Qual é a temática que ela aborda? É a minha crônica que eu vou aqui já compreender e separar as suas características. Consiste em observar e comentar os elementos que compõem a crônica como. E aí nós vamos partir direto para a análise de crônicas, né? Tema central, sobre o que que o texto fala? Então você já observa aqui, você vai ter na sua atividade o texto para você trabalhar cada elemento, personagens, quando houver, o narrador, primeira ou terceira pessoa, tom e estilo, o que que você vai identificar? Crítico, reflexivo, irônico, poético, entre outros, recursos de linguagem. Será que lá eu posso encontrar metáforas? Sim, humor, ironia, coloquialismos. Lembra que quando aparece aqui para você o coloquialismo, o que que você lembra? Será que é uma linguagem mais difícil ou algo mais acessível? Lembra lá da nossa linguagem coloquial, tá? Aquela linguagem sem aquela preocupação com a gramática normativa, que é aquela que vem te cobrando ali todas as regras. Mensagem ou crítica, o que o autor quer provocar no leitor. Então, marque aí. Se eu for analisar a minha crônica, o que que eu devo observar? O meu tema central, personagens, quando houver. Narrador aparece em quem? Primeira ou terceira pessoa? Tom e estilo. E aí eu vou observar, uma crítica traz ali uma reflexão, uma ironia, é mais poético ou o quê? E os recursos de linguagem que vocês já conhecem, e sempre aquela pergunta, né, que você, na verdade, já conhece, para que eu vou utilizar uma metáfora? Quando que eu vou utilizar? E aí você vai observar dentro da sua leitura, tem humor? Tem ironia?
E a minha linguagem é coloquial ou é mais formal? Então aqui você já sabe que você vai encontrar o coloquialismo, tá? Mensagem ou crítica, o que o autor quer provocar em você? O que ele quer trazer? O que ele está te convidando? Os exemplos das crônicas de Miramar, e aí vocês podem encontrar outros também, tá? Você, digamos que eu quero, professor, eu quero mais exemplos, eu quero encontrar aqui essas análises, né? Eu quero encontrar o tema central. Pegue o texto, faça a leitura. Depois que você terminou a sua leitura, aí você vem falar aqui, qual é a temática? Personagens tem? Pontua também. O narrador, então, como é que eu faço para diferenciar? É a minha leitura. Certo? Objetivo da leitura e análise. Então, olha só. Só para você identificar bem no seu material, tá? Então, a aula, ela é curta, mas o que é importante você deixar bem marcado? O que é uma crônica? Eu já sei que é um texto, mas esse texto, ele vai trazer uma temática. E o que mais? Eu posso encontrar, é uma temática reflexiva? Eu tenho aqui uma ironia? O que eu vou encontrar? Tudo isso aqui são características que você vai precisar encontrar. Tem como decorar e eu pego um texto, faço uma primeira leitura e já encontro? E aí, o que você acha? Professora, como é que eu vou fazer para identificar? Você pode ler várias crônicas e partindo da sua leitura, você observa se está em primeira ou em terceira pessoa, né? Qual é a temática central? Ele vem abordando o quê? E aí você vai anotando. Você percebeu que lá durante ali aquela explicação, eu vou mexendo em tudo, né? Vou rabiscando, porque fica mais fácil. Então, o que eu tenho como tema? Quando eu falo em metáfora, o que eu vou lembrar? Eu encontrei uma ironia. Além da ironia, o que mais eu posso encontrar? A minha linguagem ela é carregada de uma linguagem mais simples. E aí, quando eu falo simples, essa nossa linguagem do dia a dia que você consegue compreender sem muita dificuldade. Certo? Até aqui tudo bem? Anotou? Fez a sua anotação? Então vamos voltar aqui para a tela. E aí nós temos ainda o objetivo da leitura e análise. Então olha só, qual é o objetivo em você analisar uma crônica? Se eu tenho aqui o tema central, os personagens, o narrador, tom e estilo, os recursos de linguagem e essa mensagem ou crítica, qual é o objetivo? Entender o significado mais profundo da crônica. Então, olha, marque bem aí. Por que eu estou falando tanto marque bem aí? Porque ainda vem o conto, ainda vem a fábula, e depois você pode, quando terminar, você pode fazer aquele quadro. Então, o que é uma crônica? Eu já tenho o meu conceito, eu já tenho aqui os elementos que ajudam em sua análise. E aí, se eu saio da crônica e vou trabalhar um conto, será que eles são parecidos? Percebem? Então, é importante que você saiba, que você consiga diferenciar um do outro, certo? Então, entender o significado mais profundo da crônica, refletir. Quando eu trago aqui uma crônica, é um convite a uma reflexão, dependendo da temática abordada, tá bom? Refletir sobre as situações do cotidiano e perceber como o autor transforma o banal em algo digno de reflexão. Na atividade que você vai fazer, você vai encontrar exatamente isso aqui. Então, o que é considerado como banal? E aí, desse banal, eu vou trazer uma reflexão. O que você considera, tá? Então, aqui você vai deixar bem marcado aí na nossa aula 13. Não esqueça. Nossa aula qual é? É a 13. O que foi trabalhado na 13? A análise de crônicas, que é um texto curto, mas o que eu vou encontrar? Eu preciso compreender bem a crônica para que eu possa fazer a minha atividade. Muito bem. E eu vejo bem que depois nós temos todos os cadernos vistados, tudo na ordem, aula 1, 2, 3. Então veja, aula 13, essa nossa conversa aqui. Depois o que vai acontecer?
eu vou dar uma lida no meu material. O que é aquele material? Ah, eu ainda quero compreender um pouco mais. Tem o seu material complementar. E para a gente fechar, o que que tem? Muito bem, a sua atividade, certinho? Posso fechar por aqui com você? Você vai fazer a atividade? Eu quero ver o seu visto na aula 13, certo? Então eu aguardo você em nosso próximo encontro, mas calma que nós temos o quê? Olha aqui na tela, vamos ver. Quem aparece para vocês aqui? Para você, que eu estou falando diretamente com você, que vai fazer a sua atividade. Olha lá, fica só a imagem aqui das professoras para você. Só a imagem, vamos ver lá. Pode colocar, Davi, só na imagem. Aqui, perceba que tem uma mensagem. Sempre fica para você aquela mensagem, né? Só que nós estamos num local bem diferente, olha, lá no nosso teatro. E a mensagem que fica é: sua força está na sua mente, então não deixa de fazer a tua leitura e a tua atividade. Se você acreditar que é capaz, você será. Concorda? Se você acreditar que você é capaz, você será. E com certeza você acredita. Passamos ali pela unidade 1, unidade 2 e agora a híbrida, que é você e o seu material e a sua leitura, certinho? Então eu vou ficando por aqui e aguardo você mesmo em nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!